Salve, meus queridos! Eu sei que o meu áudio tá ruim, só que a gente teve um probleminha técnico. Ou seja, eu, o técnico, esqueci de ligar o meu microfone, tá? Estamos trabalhando pra melhorar isso, não vai se repetir. Tenha um bom episódio. Beijão. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico Podcast e hoje não estou solito, nem com o Vinícius Lapuente, que é o nosso de sempre convidado, né? Estamos hoje com o pastor Ricardo, não perguntei o sobrenome do convidado antes, eu sou uma vergonha da nação. Gente, vamos conhecer hoje esse homem, é meu pastor há pouco tempo estamos congregando junto. E decidi chamar ele aqui, é o primeiro convidado fora da equipe a participar com a gente. E é isso, seja muito bem-vindo, pastor. Se apresenta, fala de onde tu é, qual a tua altura, peso, então você tem, fica à vontade. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né, Caleb? Para mim é uma honra, ainda mais sabendo que sou o primeiro convidado de fora. Como tu disseste, é uma alegria a gente estar podendo caminhando juntos aí semanalmente, né? Estamos juntos. E Deus tem sido bom. Deus sempre é um Deus de encontros, né? A minha altura é 1,82 m. Bom, eu sou o Ricardo Schneider, né? Ricardo Chaves Schneider. Fiquei conhecido por algum tempo como Ricardo Schneider, da época quando eu fui do esporte. E hoje sou conhecido como Ricardo mesmo. Pastorzão. Alguns me conhecem como Pastor Ricardo, né? E sou pastor há mais ou menos, acho que fui consagrado há 3 anos, pastor. E a gente está nessa empreitada. A grande verdade é que esse encargo já estava exercendo há mais tempo. Mas sou um dos pastores da 5G Church, que é uma comunidade de fé aqui de Cachoeirinha. Já estivemos em Canoas, hoje estamos em Cachoeirinha, ali na Frederico Augusto Ritter 2220. E é isso, cara. Sou marido da Priscila, pai do Miguel, pai do Rafa, e é isso aí. Graças a Deus. E fala uma coisa, tu comentou justamente um ponto que eu queria entrar contigo. Tu falou que tu era do esporte, tu falou até teu nome artístico. Nome artístico, boa. E eu sei mais ou menos por cima tua trajetória com Cristo, como foi antes e depois, mais ou menos. Então vamos aprofundar nesse tema. Qual é o teu testemunho? Como que Cristo te achou? Aonde, Boa. quando, como foi? O que que ele quebrou em ti? O que que não quebrou? O que que deu certo? O que que não deu? Tá. Fala pra gente. Muito legal. Bom, eu falei que vim de uma carreira do esporte, eu fiquei 20 anos dentro do futebol e 8 anos, 6 anos de categoria de base e 14 anos como profissional. E eu, quando tinha 19 anos, eu fui morar numa cidade chamada Venâncio Aires, e aí lá a gente morava debaixo da arquibancada, assim, né? E um sonho de muitos brasileiros, que é de se tornar um grande jogador, enfim, né? E eu tinha também, fui percorrer esse sonho, e nessas minhas andanças fui morar em Venâncio Aires, e um dia eu tô ali, as coisas não estão dando muito certo, né? E aí aparece um cara com um violãozinho assim no ombro, e aí ele vai fazer uma reunião, vim aqui fazer uma reunião com vocês e tal, que já acontecia no clube, obviamente eu não conhecia, e ali foi onde eu tive uma experiência assim com Jesus diferente daquilo que tinha me sido apresentado. Nesse ano, que foi 2004, eu acabo tendo essa experiência com Jesus, eu digo sim, eu quero uma vida diferente com ele, e ali começou a minha trajetória, né? Esse ano, então, tô fazendo 20 anos, né, que Jesus me pegou de vez. Já é maior de idade na fé. Maior de idade na fé. Obviamente, foi o que eu brinquei aqui no bastidor. Eu me lembro que nesse 2004 eu entreguei a chave de entrada da minha casa, mas a grande verdade é que eu não entreguei algumas chaves de alguns cômodos, assim, né, que eu fui fazendo ao longo dos anos. Mas hoje eu posso dizer, assim, que Jesus, ele tomou conta, organizou, assim, as coisas e tem sido muito lindo, né? Sim. E essa caminhada com Cristo, muita gente acaba não respeitando os processos, né? Que a conversão, ela acontece da noite pro dia. A conversão, o momento em que tu deixa de ser da linhagem de Adão e se torna filho de Deus, ali no caso aceito, adotado por Deus, é do dia pra noite. Sim. Mas a transformação do caráter para se assemelhar ao caráter de Cristo é até o último dia, até que ele venha, até que a gente dessa sepultura, vai ser assim, vai ser a transformação diária do caráter. E muita gente não tem a paciência, acaba não respeitando esse processo, às vezes até desiste da caminhada
É Porque verdade. olha para si mesmo e ainda não vê Cristo, só que tu é um pequeno Cristo, tá É se verdade. formando, se transformando Eu em Cristo, né? gosto daquela situação ali que mostra um diálogo de Jesus com Pedro, né? Porque Pedro está dizendo assim, eu não vou te abandonar, né? Uhum. E ele está dizendo assim, Jesus fala assim, Pedro, né? Satanás pediu para se andar, para brincar com a tua vida aqui, né? E ele falou assim, ó, e eu intercedi por ti em oração. E ele fala assim, ó, e quando tu te converter, Apacenta. cara, é sensacional isso, porque nós estamos falando de 3 anos caminhando com Jesus, vivenciando milagres, curando, caminhando sobre as águas, e Jesus um dia chega e fala para ele assim, olha só, quando tu te converter. Isso é muito legal porque isso faz com que a gente tire um peso um pouco da gente. E também nós, como lideranças, né, que Deus vai constituindo ao longo da vida, ele faz com que a gente tenha um pouquinho mais de paciência com as pessoas, né? Porque às vezes a gente diz assim, ó, quem quer aceitar Jesus? Aí o cara vai, aceita e acha que acabou, mudou tudo. Tá salvo. E a grande verdade é que a gente sabe que tem um caminho longo pela frente. Pedro, Ricardo, Caleb, quando vocês se converterem, então as coisas a gente sabe Sim, que não acontece do dia para noite, né? sim. E como é que foi essa transição? Tu precisou largar o esporte por causa de Cristo? Deus te encontrou antes de tu sair do esporte? Boa. Como é que foi essa transição? Porque eu lembro como é que foi com o Kaká, né? O pessoal, o Kaká não sai com a gurizada, não curte É, vestiário e tal. Ele foi achado por Cristo antes sim. enfim, sair da carreira, né? Como é que foi pra ti? Na verdade, eu tinha 19, aí eu joguei até os 32, então eu tive um longo tempo. Eu tinha muito medo, eu tinha vergonha, né, de ser chamado de evangélico nos meus primeiros anos. Uhum. Isso é interessante, porque eu sempre fui muito da galera, de estar junto com as pessoas e tal. E Deus fez algo, estava fazendo algo dentro de mim, obviamente já tinha mudanças, mas eu ficava muito dividido porque eu tinha medo de não ser aceito e tal, né? Então, durante alguns anos eu lutei contra isso. Anos mais tarde, eu também começo a descobrir o porquê também disso, dessa forma. Não era só medo, assim, mas eu também já comecei a ver para que Deus estava me chamando também, né? Então eu fico dentro do esporte um bom tempo. Eu troquei muito de cidade, né? Então aí fazia com que eu não congregasse. Eu não conseguia congregar, sabe aquela coisa de Não tinha ficar casa de anos. pastoreio. É como se fosse isso, sabe? Então tinha pessoas que estavam perto, que cuidavam assim da gente, mas eu não estava, digamos assim, naquela comunhão da igreja, participante, atuante, né? Então eu fiquei muitos anos assim. Até que em 2015 foi que me deu essa virada quando eu volto para casa, né, que é a minha cidade, Canoas, e ali eu começo ali eu finquei assim, como família e como começar a participar das coisas que a igreja estava fazendo. Entendi. Para mim foi bem importante essa época assim, né? E aí, claro, a influência do meu pastor, né, que eu passei por muitos clubes que a gente não podia ter expressão de fé. Pra tu ter uma noção, eu chegava nesse clube, tinha uma cartilha lá, então tipo assim, ó, não pode falar de política, não pode falar de religião, não pode. Então a gente meio que era podado, assim, Isso né? dentro de vestiário ou entrevistas? Dentro de vestiário e externando, assim, de alguma forma. Quase. E aí, quando eu volto para casa, eu já estava vivenciando alguns anos assim, eu tinha ficado aquele cristão, tá cuidando da sua vida, tá cuidando da sua família, mas a gente sabe que existe algo a mais assim para nossas vidas, né? E aí, impulsionado pelo meu pastor, o Jorginho, né, o Jorge Júnior, que a gente começa a congregar em 2015 junto, e falou, cara, não é possível que tu tá vivenciando tudo isso aí com Deus já há tanto tempo e não transbordou e tal. E eu comecei a fazer reuniões nos hotéis, assim, nas concentrações. Meus 2 últimos anos eu fui muito atuante, assim, né? Dentro do vestiário, da onde que eu estava, e das concentrações, assim, né? Entendi. Então comecei a me movimentar dentro dos atletas. Foi digamos assim, uma faísca daquilo que Deus ia fazer, assim, Tá, depois, né? e faz quantos anos isso? A saída do esporte? Eu saí do esporte em 2017, foi meu último Ah, é ano. bem recente. Em 2017. Eu me lembro que eu joguei um Campeonato Brasileiro pelo Novo Hamburgo, e aí a gente saiu fora num domingo, eu chego na igreja, e eu cheguei até meio atrasado, louvor tocando, sabe aquele ambientão assim, O pédzão. aquele pé de eterno assim, né, que tu já chega meio, parece estar no céu,
E aí, cara, eu foi a primeira vez na minha caminhada com Deus que eu escutei uma voz audível de Deus. Uhum. E ele falou assim, ó, hoje foi teu último dia como atleta profissional. Essa foi a frase. Sabe quando tu dá uma olhadinha pro lado, será que mais alguém escutou e tal? Não, tá todo mundo lá com as mãos pro céu. E eu escondi aquilo. Porque eu até então com 32 anos, e eu sempre fui alguém que me cuidei para ter longevidade. E ali Deus fala comigo, sempre amei assim o esporte, o dia a dia. E eu estava sendo atuante, né, nas concentrações. Tô feliz, tô fazendo o que Deus me Já tô chamou. no meu chamado. Tipo isso. Bastante. Aham. E ali Deus vem e me dá essa notícia. Eu falei para ele, Senhor, tu me conhece, então faz o seguinte, fecha essas portas, não deixa eu ficar sendo tentado, recebendo coisas, porque tu sabe que eu, dito e feito, fechou todas as portas, nenhum clube me ligou, o próprio Novo Hamburgo, que era o clube que sempre manifestava que eu queria e tal, Uhum. não aconteceu a renovação, e aí pô, o negócio é sério. Então eu falei pra minha esposa, né, depois, uns 2, 3 meses depois, e aí eu sabia que meu tempo tinha acabado, eu precisava transicionar. E aí vem aquele medo, né? Maravilhoso. Alguém que só tinha feito isso na vida, 32 anos, esposa, filho, cheio de conta pra pagar, o que eu vou fazer? É o siga-me, né? Larga as redes e vai. Que É. loucura. E cara, e foi lindo, né? Deus, ó, obviamente providenciou todas as coisas. E hoje eu trabalho no mercado imobiliário, então eu sou um pastor, eu falo que eu não sou um pastor exclusivo, né, da igreja, mas eu sou integral, porque eu vivo isso, né, o dia inteiro, seja lá com os meus colaboradores, enfim. E é isso. Basicamente tem sido essa a nossa caminhada. Uhum. Agora, mais dentro de um assunto, uma cúpula mais bíblica mesmo. Eu, sabe que a gente está começando o podcast agora, o projeto, e eu já decidi que tem uma pergunta que eu preciso fazer para todo mundo, todos os convidados, tá? Perseguição vai vir contra a igreja. A gente sabe Tá, que vai vir, tá? Digamos que explode aí a grande tribulação, o anticristo tá passando cerol na igreja tá. e fala assim, ó, Ricardo, vamos começar a queimar as Bíblias. Escolhe 3 livros da Bíblia para tu salvar aí, ó. Para tu levar contigo é o que tu vai usar para Pá, tua leitura e para apresentar Cristo para as pessoas, para apresentar o Evangelho. Quais os 3 livros da Bíblia tu escolheria para carregar contigo uau, para sempre? Assim, ó? Vai ser o teu material de leitura e é o único documento que tu vai ter para expressar o Evangelho. sim. Uau, pergunta difícil, É, né? que agora a foda cantona, né? As pessoas me procuram e obviamente elas vão perguntando, cara, eu quero começar a ler a Bíblia. Por onde eu começo? A gente sempre fala os evangelhos, Uhum. os salmos, né, são bem importantes assim no dia a dia. Eu diria assim, ó, o primeiro livro que eu sou apaixonado é o livro de João, né? Uhum. Porque se a gente pensar ali nos 4 evangelhos, os primeiros 3, assim, eles estão sendo, a forma como eles foram escritos, eles estão direcionando um público, né? Eles têm Uhum. como é que eu posso dizer? É uma intencionalidade ali. Cara, e Sim. quando tu lê o livro de João, é como se fosse para todos, assim, né? E eu acredito nesse evangelho para todos, assim, nessa coisa, assim, de que, poxa, ele precisa ser apresentado para todos. O que as pessoas vão fazer com ele Uhum. é individual. Eu amo, né, João, eu amo João, cara. Eu diria, o início, a gente precisa saber de onde a gente veio. Uhum. Então, acho que Gênesis, ele fala muito também da nossa identidade, assim, né, Uhum. com Deus. A natureza da queda. Exato. Gênesis conta a má notícia. É. Uhum. Eu poderia falar Apocalipse, mas eu gosto dos Salmos, cara. Eu poderia falar alguns profetas, assim, alguns livros, mas eu gosto de Salmos porque ali expressa muito, assim, o interior, né? O interior, assim, eu gosto muito de Davi, né? Que foi quem Uhum. escreveu muito. Então, tem uma coisa de dentro, assim, do coração do ser humano e que me faz também entender um pouco, assim, de Deus. Eu Sim, diria, eu gosto, eu acho que com certeza nos ajudaria nos últimos dias, né? sim. Com certeza, né? Eu sou quase um romântico, assim, né? Eu acho interessante Davi, que Davi expressa a identidade que o cristão precisa carregar, Muito. que é o cara pecador, só que o arrependimento, ele até fala, né, Uma capacidade em de se arrepender é impressionante, né? Salmo 51, ele fala
que o arrependimento esmaga os ossos dele. Bah. Então, quando o cristão ele compreende que o pecado ele nos separa de Deus e ele realmente vive esse arrependimento, o arrependimento esmagador, aquele arrependimento assim, que não tem como prosseguir daqui pra frente sem me humilhar, né? E eu não escolheria Salmos, tá? Sério? É sério. Eu não... Qual tu escolheria? Diz vou te dar um só, tu me deu 3, eu vou te dar um. Não, posso falar os 3. Pode? Eu escolheria, eu sou um pouco dividido entre Romanos e Hebreus, porque ambos contam o Gênesis. Ambos eles trazem essa perspectiva da queda. Muito bom. Entendeu? Muito bom. Então eu acho que pra poupar o trabalho de ler Gênesis inteiro e entender a queda, eu acho que eu ficaria com Romanos. Não, Hebreus. Hebreus porque ele conta ali a genealogia de Abraão e tal. Então, os heróis. Gênesis está ali. Então, Hebreus, João, porque eu vejo que Mateus é o cara criterioso. Ele é o cara assim que ele é o cara messiânico. Jesus dá 4 passos e ele põe, pois estava escrito no livro de profeta tal. Ele é o cara que quer mostrar que Jesus é o Messias. Lucas é o médico, é o cara técnico. Marcos é o cara curto e grosso, por um monte de detalhe. Ele só fala, Jesus curou, Jesus expulsou demônio, Jesus morreu, ressuscitou. Ele é um cara muito pouco detalhista, né? Sim. E João é o cara apaixonado. João é um cara que eu me identifico muito, assim, a forma que ele vê Cristo. Ele é dramático. Ele tem aquela carga, pois no princípio era o verbo. Ele é poeta. Ele é apaixonado por Cristo. Né? Então, acredito que seja Hebreus, João, Hebreus e 2 Timóteo. A segunda carta de Paulo a Timóteo. Que é a finalização ali. Que ele esboça, todo que escolher o evangelho sofrerá martírio, será perseguido. Prega a palavra. É o que fica, parece que é o que tá ficando pro que vem depois, assim, né? E ali é manifesto a paz que excede todo entendimento. Paulo fala, já estou sendo oferecido como oferta de libação, meus dias estão acabando, estou indo pra glória, prega a palavra. Ele fala, venha rápido, venha sofrer comigo. Cara, pra mim ali é o evangelho puro e simples, ainda mais pra nós que precisamos fazer discípulos e fazer pessoas que levem a palavra, né? Ali é a realidade nua e crua, digamos assim, né? Uhum. Eu acho que a gente vive tempos assim que os apertos são diferentes, né? Uhum. Se lá como Paulo lá, ele vivia no extremo de estar vivendo, respirando morte ali, né? Todo tempo, ameaças, injustiça e tal. Hoje também, se a gente pensar por esse lado literal ali, claro que a gente vive numa época muito mais tranquila nesse sentido. Agora, os apertos são outros, né? São outros, são sutis, assim. Hoje é um assédio moral muito mais do que um assédio físico. Exato. E aí, se tu for ver, assim, a questão da ameaça familiar, né? Que é uma das grandes armas deles, assim. Então, eu não costumo subestimar o nosso oponente, digamos assim, né? Então, a gente vai identificando e tentando verificar. Paulo, cara, é fantástico. Paulo eu teria que ter escolhido Paulo também, cara. Paulo é sensacional. Eu sou apaixonado por ele. E é louco porque... Diz que Paulo não era muito bonito, né? Não sei. Por quê? O Jorginho fala isso, né? Diz, não, Paulo não é muito... Não sei se é porque ele não casou, esse cara fala, né? Acho que é porque era inteligente demais. O cara que não é bonito não precisa ser muito bonito. Não fala isso, cara. Não fala isso. Tu vai arranjar problema. Não, é muito, muito louco, porque quando tu vai ler a Carta aos Romanos... Eu tava assistindo ontem, na verdade, um podcast do Vilela com o Hernandes Dias Lopes. E eu sou apaixonado pela forma que o Hernandes apresenta o Evangelho e a dedicação dele em mostrar o Evangelho como ele é, né? E quando a gente vai ver ali os primeiros 4 capítulos de Romanos, a descrição perfeita. É que nem o Billy Graham falava, né? A Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Então ela fala dos nossos dias. O que eu acho é que hoje os desafios são diferentes. A cadeia é diferente, a forma de matar é diferente. E hoje eu vejo assim, são velhas heresias com novas roupagens, no caso. A igreja ela tem sido comida por dentro. Antes tinha muita perseguição externa. Eles vinham, a igreja era portadora do evangelho verdadeiro, eles vinham e tentavam calar a igreja. Hoje, ao invés de tentar calar a igreja, eles fazem a igreja parar de pregar o evangelho verdadeiro. Contaminando o entendimento do livre-arbítrio,
perdendo a compreensão da graça, perdendo a compreensão de quem nós somos em relação à graça, de quem Jesus é na graça. Então, queria te perguntar, a teu ver, qual o maior desafio hoje, tu que está dentro do meio pastoral, qual tem sido o maior, não sei, pedra no sapato da igreja, assim, a nível de santidade, de evangelho, de doutrina? Eu acho que com o passar do tempo as dificuldades da igreja ela vai mudando, né? Então a gente às vezes está com alguma preocupação com o tempo que a gente está vivendo, mas a grande verdade é que a tendência é que se venha cada vez coisas mais difíceis. Hoje eu falei que quando eu me converti lá alguns anos atrás, eu não achava muito legal o cara ser visto como evangélico. Porque quando eu jogava futebol assim, de pequenininho, aí tinha um guri jogando comigo lá de calça social, sapato, nós no campo, nós sem camiseta de calção. E era então aquilo ali, aquele evangelho, né, que estava sendo apresentado, não era algo que era legal. E ficou aquele estereótipo assim, né, no meu coração. Só que a igreja, ela foi mudando. E eu posso dizer que hoje tu dizer que tu tá indo numa igreja, os caras, é legal, Que ok. demais. Então, a gente mudou a nossa roupa, né? A gente mudou a nossa linguagem, e só que ao mesmo tempo, assim, a gente sabe que algumas coisas também foram mudando. E a mensagem principal do Evangelho é o Cristo crucificado, né? É o Cristo crucificado. Então, e como foi até ministrado no final de semana lá na nossa comunidade de fé, é que muitas vezes as pessoas estão indo atrás do Jesus milagreiro, ou ela vai atrás lá... Jesus agiota, que empresta dinheiro. Cara, o Jesus... esse eu não conheço. Esse eu não conheci. Mas a gente vai conhecendo vários tipos de manifestação de Jesus, que é lícita, que nós queremos, mas muitas vezes a gente não quer o Cristo crucificado. Bom, o que a gente vê muito hoje é que as pessoas estão buscando esse Jesus, o Jesus que faz milagres, o Jesus da prosperidade, enfim, né? Ele vem e você pode mudar a minha vida. E a grande verdade é que a mensagem que a gente ministra é a mensagem da cruz. Até quando a gente faz lá o nosso curso de batismo, a gente fala de algumas consciências que a gente precisa ter, né? O batismo a gente sabe o significado e quais os pré-requisitos, mas a gente fala aproveita o tempo ali para falar de algumas consciências, e a gente fala de quem Deus é, né? Porque está sendo apresentado talvez num primeiro momento um Jesus Salvador, mas a grande verdade ele quer ser o nosso Senhor. Nós estamos falando sobre as dificuldades da igreja. Eu acho que a grande dificuldade, não só da igreja, mas do Cristo pequeno, como tu falou, desse aprendiz de Jesus, é justamente ele deixar Jesus ser o Senhor da vida dele. E ele sendo crucificado, se ele é meu espelho, eu também preciso me crucificar, não naquela cruz que ele fez lá, não precisa mais, mas das minhas vontades, né? Então, daquilo que eu preciso deixar para trás. Então, eu acho que esse é o grande desafio, é nós irmos para esse lugar do Cristo crucificado, que fez muito por nós e que, obviamente, nós precisamos dar uma resposta para ele. Então, a igreja, ela ficou atrativa, né? Ela ficou bem evangelística, glória a Deus por isso, né? Mas a gente precisa ir avançando. Então, o desafio da igreja é sempre conseguir abrir um espaço para que essa pessoa ela consiga crescer, né, em Deus. A gente sabe que tem uma coisa individual, assim, né? Mas nós ali como liderança, como pessoas que estão pensando essa igreja, é justamente assim, conseguir empurrar eles para um outro lugar de profundidade, de saber dessa mensagem realmente da cruz, né? Então é o que a gente tem procurado fazer. Onde? Eu acho que também tem lugares para se fazer isso, né? Então, eu não faço uma cirurgia aqui na mesa de jantar, entendeu? Então a gente também vai aprendendo onde fazer, como fazer, com quem fazer. Então, Deus vai nos dando graça a respeito disso. Eu acho que muitas pessoas se feriram também por causa do local, da hora, de como ser feito. Então Deus tem nos dado graça também para saber como tocar a vida daquela pessoa, né?
Porque as pessoas são diferentes. Obviamente, a exigência hoje, para quem está numa liderança, é bem grande, né? Então, Sim. mas o nosso desejo é agradar a Deus e apresentar esse Cristo crucificado. Sim. E não sei o que o senhor acha a respeito, mas parece que, a meu ver, o grande calcanhar de Aquiles da igreja brasileira hoje é a falta de discipulado. Por quê? Nosso filho tá 6 mesinhos de gestação, não nasceu ainda, mas o senhor já deve ter presenciado uma situação assim de: a criança tá chorando por quê? Porque eu não deixei ele comer lixo. Ele queria ali, tava mexendo na ele queria comer, eu não deixei, ele começou a chorar, sabe? Ele queria nadar na piscina, mas tá a 2 graus, tá frio, ele não pode, daí chora porque não deixou. Eu acho que a igreja brasileira, graças a Deus, ela teve o boom do evangelho. Hoje até virou algo meio gourmet, né? O evangelho é algo que é bonito ser cristão hoje, na nossa época não era. E só que é um grande berçário. A igreja brasileira hoje é um grande berçário. Somos todos novas criaturas, só que alguns mais maduros, assim como fala em, acho que é Colossenses, né, que ele fala que alguns já deviam estar comendo carne, não lembro se é Colossenses, mas eu acho que a falta de discipulado gera o cristão magoado, mas não por uma questão de que o evangelho não foi devidamente pregado ou porque a pessoa está errada, mas eu acho simplesmente porque é uma nova criatura, é uma criança na fé. E tu já foi buscar teus filhos na escola, né? Com que idade eles têm? O mais novo? 4. 4. Ele tá no colégio? Tá na creche? Tá no colégio. É um silêncio, as crianças lendo no pátio, né? É uma gritaria, né? É uma gritaria. E é chorando, é tocando pedra, é batendo, as fofoquinhas, as milícias ali dentro, é o clubinho da quadra, o clube da caixa de areia. Só que conforme a criança vai crescendo, tu vê na escola diferentes formas de socializar. Até o ponto de que aprenderam a socializar. Né, já vivem em paz, já sabem discutir assuntos de forma mais social, de forma respeitosa. Só que eu vejo que a igreja brasileira é uma igreja muito... É o berçário, é a quinta série, é a quarta série, terceira série da igreja brasileira. E eu acho que tem faltado um pouco de compaixão e empatia de quem é mais maduro. Eu muitas vezes me peguei nesse ponto de, mas como é que esse cara não amadurece? Pô, meu, ele se converteu faz 2 anos, faz 1 ano. O cara nasceu ontem, tá comendo mingau ainda. Entendeu? E qual a forma que o senhor acha assim, que é mais sadia de passar por esse crescimento? Sim. Dentro do O discipulado, ele na verdade, ele vai mudando de tempos em tempos, até porque as pessoas, elas vão mudando, né? Então, obviamente, o discipulado já não é mais como naquela época lá de Jesus, né? Sim. E as pessoas também, obviamente, elas se sentem cuidadas ou acompanhadas de formas diferentes. Hoje nós temos até mais ferramentas para isso, né? Então é um grande desafio a gente proporcionar tempos de estar juntos para justamente poder estar dividindo esse coração, para estar ensinando, para falar coisas. Então a igreja ela vai proporcionando isso. Um dos problemas que eu vejo que nós tivemos, como tu falou assim, tinha aquela pessoa mais antiga lá, que estava vivenciando isso com o evangelho, e ela já não tinha essa paciência com aquela pessoa, né, que estava vindo. E eu acho que nós tivemos ali um problema de gerações, assim, sempre acontece um problema quando não se tem uma passagem de bastão. Então, o que eu vejo assim, Deus nos últimos anos, eu tenho acompanhado, ele levantou muitos líderes, né, tem levantado alguns líderes, pessoas relevantes, sérias, que estão fazendo essa passagem de bastão. Então não é mais aquele jovem que daqui a pouco se levanta, vocês não estão entendendo o que eu estou vivendo, eu preciso vivenciar isso. E também é aquele pessoa que já está mais antiga lá, que ela diz assim, vocês são os ingratos, vocês não honram o que nós fizemos aqui. E a grande verdade é que se a igreja brasileira está vivenciando bons tempos em alguns aspectos hoje, é muito por causa do que foi plantado lá. Com certeza. Desordenadamente, às vezes pessoas que muitas vezes não tiveram nem pais espirituais, porque eles foram os primeiros que se levantaram.
Então, o que eu vejo é Deus curando assim essas gerações, né? Levantando pessoas para curar essas gerações. Tem até aquela passagem lá que fala da mulher do fluxo de sangue, né, e tal. Ele vai curar primeiro a filha de Jairo, mas no meio do caminho ele pega e cura a mulher do fluxo de sangue, né? Os dois ali, uma menina de 12 anos, uma menina de 12 anos e uma mulher já tinha mais idade, mas ela estava há 12 anos com isso. E Jesus faz essas duas curas assim, meio que eu tô indo para curar a mais nova, mas só um pouquinho, eu tenho que curar primeiro essa mais velha. Então as pessoas usam até alguns que foram levantados para esses dias, eles usam essas duas curas que Jesus faz para dizer assim, olha só, antes de curar essa mais nova, eu vou curar a mais velha. Então eles fazem essa analogia, né? E eu acho muito interessante porque realmente, assim, eu acho que está havendo uma união, assim. Cara, tu vai ver, eu não tô falando de roupa, tá? Não tô falando de roupa, eu tô falando de propósito. Tu vai ver, tem uns caras uns cabeça branca ali com camisa floreadinha. Aham. Que é isso, cara? E tem os caras novos botando terno. Pois é. Recentemente agora. O que eu acho que tá acontecendo? Cara, não interessa quem era, não é aqui, quem era, não sei o que, não interessa isso. Nós estamos unidos para aquilo que está acontecendo, para o que Deus está fazendo hoje. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante. Nós estamos transicionando realmente para vivenciar. O jovem, ele é jovem, cara. Não tem como exigir que ele seja maduro. Não tem como. Eu estou falando hoje com 40, mas quando tinha 18 não tem como exigir. Então eu sei porque hoje nós estamos com uma igreja de 6 anos e que 6 anos, mas eu tô andando com esses caras há 12 anos. E esses caras que estão comigo, que eu ando há 12, quando eu comecei a andar com eles, alguns tinham 15, 18. Então eu sei o que é isso. Eu sei o que os caras dizem, esse cara não quer nada com nada. Esse cara tá fazendo bobagem lá e agora vem aqui, tu vai ficar lá no banco sentado. Tu tá fora, tu não é digno, tu não pode, tu não sei o que, tal. E quando a gente vai criando estratégia para que esse cara venha, não deixa de falar a verdade, né? Mas aí não é lá no púlpito, é aqui, né? Sim. É aqui na mesa. Não manda recado no palco. Então a gente vai acreditando na vida das pessoas. Nosso ministério ali, a 5G Church, Deus nos deu uma frase que ela rege assim os anos da nossa igreja. Deus disse assim para nós: vocês vão receber, preparar e enviar as pessoas. Então a quem nós vamos receber? Quem nós recebemos? Todos. Aí vai vir com um tema polêmico aí, vocês recebem lá ou a pessoa... Recebemos. Quem Todos. Mas a pessoa... ele é um bandido. Não, se é um bandido a gente faz uma denúncia lá e ele vai preso, tá? E daí vai pregar tá tudo certo. Certo. Isso. Nós não estamos contra... Mas eu quero dizer assim, a margem da sociedade, quem você recebe? Todos. Posso ir? Sendo pode. Pecado, vem, seja bem-vindo. Interessa. Até porque tem um monte de pecado oculto aí, né? Então, mas qual que é o nosso trabalho? É preparar essas pessoas. Preparar elas. Entender o que Deus tem nos dado com relação à direção para esses tempos. Porque ela vai mudando, né? Daqui a pouco o ano que vem, Deus dá uma outra visão. É para lá. Mas a gente vai preparando essas pessoas e nós vamos enviando elas. Enviar para onde, cara? Para onde Deus quiser, cara. Nós estamos falando dos seus destinos proféticos, né? Os seus encargos. A pessoa, durante muito tempo, ela achou que a igreja tinha um pastor e um cara que tocava violão. E a gente sabe que não é a realidade. E aí a pessoa, ele não era um pastor, e ele não sabe tocar violão, e ele diz assim, o que eu tenho para fazer? Eu não tenho nada para fazer. Pois é. E aí o cara é um evangelista, daqui a pouco o cara tem uma visão apostólica, uma empreendedora, daqui a pouco o cara, tu entendeu? Qual é o encargo dele? Nós acreditamos que todos têm um encargo. E aí nós precisamos receber essas pessoas, preparar e enviar eles para esses lugares. Senão a sociedade não muda, né? E é muito louco porque a igreja brasileira parece que criou uma hierarquia dentro dos propósitos, né? Do chamado. Eu lembro que da igreja que eu nasci, é uma igreja pentecostal bem tradicional mesmo, e eles falavam assim, chegava um jovem e falava, quero ser pregador. Tu quer ser pregador? Então tu vai começar de baixo. Tu vai começar na portaria. Por que o tio da portaria é mais embaixo que o pregador? Por quê?
Mas a gente vai começar servindo café. mas por que a igreja durante muito tempo não foi uma igreja apaixonante? Por causa disso, porque tinham coisas que eram menores. Agora, Plano de carreira, né? quando que uma pessoa ela se converte? Cara, assim, pensando na estrutura da igreja, estrutura física, uma pessoa ela começa a se converter quando o cara tá lá ajudando ela a estacionar o carro dela com um sorriso no rosto, Deus te abençoe, não sei o que, tu entende? Com certeza. O culto das mulheres, quando o nosso pastor tava lá no estacionamento, os caras ficam assim, bah, mas o pastor de vocês vai. Cara, ele não interessa onde ele vai, entendeu? Aí quando tem uma recepção, quando tem alguém que te ajuda a ir pro teu lugar, quando, enfim, qualquer coisa, a gente vai ver, quando a gente vai demonstrando que tudo é importante, né? Tudo é importante. Estou falando de uma logística de um culto, mas eu tô falando da forma como eu trato a minha esposa em casa, como eu me relaciono com o meu colega de trabalho, né? Porque é normal a gente chegar, é normal não, é comum a gente chegar num culto de domingo, aquele cara bonito, sorrisão e tal. A gente não sabe como é que é durante a semana, Sim. muitas vezes, né? Então, essa vida, levar essas pessoas a viver uma vida de verdade mesmo, né? Sim. E eu até achei que Atos 7, quando eles vão escolher os diáconos. Lembra? É isso que a igreja precisa. Eu acredito que hoje já tem, principalmente É um nas churches. pré-requisito ali, né? Nas churches, não, nas igrejas mais modernas, já tem essa visão de que nós somos um corpo, nós somos uma máquina que todas as engrenagens servem para que todas funcionem. Não adianta o pregador pregar bem Todos são importantes. se o microfone estiver mal regulado, se tiver uma chiadeira na caixa de som, Sim, ou se o estacionamento tiver uma bagunça, ou se a pessoa foi mal recepcionada, não adianta. O exato. evangelho bem pregado se o resto está um caos. E a gente vê isso que a demanda dos diáconos surgiu quando eles perceberam, como que a gente vai pregar e ensinar se a gente precisa ficar servindo mesa? Então, não era uma questão de quem serve a mesa depende dos Sim, pregadores. sim. Era nós, pregadores, dependemos de pessoas servindo mesa para que possamos pregar. Muito bom, muito bom. Então é uma questão de Isso já tinha acontecido é o que sustenta. já tinha acontecido com Moisés, né? Sim. No conselho do seu sogro lá. Então a gente vai, e eu acho que essa é uma das grandes armadilhas dos dias de hoje, porque a gente vai se cansando com tantas coisas, vai fazendo coisas que muitas vezes a gente não tem que fazer, e aí a gente não faz aquilo que exatamente que é o mais importante, que é aquela coisa da Maria, né? Sentada aos pés de Jesus, enquanto Marta está fazendo, cara, Marta está fazendo o que ela tinha que fazer ali. Então ela era dela aquilo. Era o perfil dela. Claro, ela não teve o entendimento de que, poxa, tinha uma coisa que era mais importante. Então, o que ela estava fazendo não é que não era importante, mas tinha uma coisa que era mais importante. E ela exige que a irmã vá ajudar ela a fazer, olha só, Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirado. Eu tenho certeza que quando nós escolhemos a boa parte, isso não vai ser tirado da gente. Então, com relação a esse estar no lugar certo, essa é uma outra incumbência de quem está à frente de uma comunidade de fé hoje, que é conseguir colocar as pessoas no lugar certo. Identificar a demanda. É isso, porque a gente já teve experiências de pessoas que estavam ali fazendo coisas e, cara, não sabe, tu sabe que, ok, tá ali, tá servindo de coração e acontece muito conosco, né? Aliás, quando a gente não sabe o nosso propósito de vida, a gente começa a servir em toda e qualquer coisa, porque a gente quer servir, quer fazer ali a Deus, até que, opa, tem uma coisa que brilha o olho, que eu tenho a sensação que eu tô fazendo exatamente o que eu deveria. Mas hoje, assim, a liderança, não só dentro da igreja, mas também no mercado de trabalho, que é a manifestação de Deus ali, né, na maior parte da vida das pessoas, ele é muito nisso, de tu identificar, né, poxa, o Caleb tem atributos aqui para isso, a gente vai testando para que ele possa realmente explorar o máximo dele, assim, né. Eu vejo como o instrumento lá, pega o violão. Quando eu tô jogando ping-pong com o violão, entendeu? Dá, entendeu? Dá. Mas ele não foi feito para isso. Sim. Posso pegar essa cadeira, subir nela, ela me ajuda a trocar uma lâmpada, me ajuda, mas ela foi feita para sentar, tem uma ergonomia. Sim. Então é diferente quando a gente começa a fazer coisas que a gente foi exatamente feito para fazer. E eu vejo que foi muito boa essa fala da situação da Maria, da irmã dela ali, porque Jesus não repreendeu nenhuma das duas até que uma julgou a outra por não fazer o que ela estava fazendo. Então,
eu acredito assim que o corpo. Eu sempre gosto de usar o exemplo do elástico ou da mola. Se tu pegar uma mola e apertar ela assim, ela tá comprimida, tá contida. A hora que tu solta ela, ela vai até o limite de expansão dela e volta e fica batendo até que ela encontra o equilíbrio. A igreja brasileira, em uma questão de costumes e usos, não de doutrina, mas de usos e costumes, ela ficou muito tempo uma mola contida. Nada pode, tudo é diabo, tudo é pecado, nada agrada a Deus, é aquele legalismo sufocante. E o que aconteceu? Veio uma nova geração que identificou essa mola e, pum, soltou. E a gente bateu direto no outro extremo, que é já a libertinagem, a hipergraça, pode continuar pecando, aquela interpretação rasa da Bíblia, que nem fala em 2 Timóteo que 1 Timóteo levantarão líderes que preguem a sua própria vontade. Então, acabamos chegando nesse ponto, eu acredito que uns 5 anos atrás. Hoje eu já vejo a igreja já chegando naquele meio, Um equilíbrio, assim. naquele equilíbrio onde nós damos valor para o que é importante e a gente está começando a entender a questão, a Bíblia diz que pode guardar o sábado? Diz. Tá, e não guardar é problema? Não. Então, quer guardar o sábado? Guarda, mano. Só não julga quem não guarda, entendeu? Eu acho que mulher não deveria cortar o cabelo. Tudo bem. Legal. Não corta. Só não diz que a irmã que corta vai pro inferno, entendeu? É muito legal isso, porque é a forma como a gente vai interagindo com a Bíblia, né? Uhum. E eu vejo muito, isso é muito legal, porque eu vejo com a Bíblia, eu sempre tento ver ela como um princípios, assim, né? Vou tirar princípios. Se eu for literal, cara, eu vou ter problemas. Uhum. Eu vou ter problemas. Por exemplo, lá, fala assim, ó, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Uhum. E depois ele dá muitos conselhos assim sobre família, né? O marido, a esposa, os filhos e tal. O que ele está falando ali, né? Ele está falando de um novo momento, assim, do cristão. Ele está dizendo assim, ó, não vos embriagueis com vinho. Cara, ele não está falando de bebida. É a alegria da terra. Mas eu tô dizendo assim, ele tá falando assim, tá, qual que é o teu, era o costume da época, eles se reuniam, porque o significado lá era alegria, enfim, mas e qual que é o vinho de hoje? Talvez seja o vinho, literal mesmo, Sim. mas será que não é daqui a pouco lá o Netflix? Ele tá dizendo assim, ó, porque o que ele tá falando assim, ó, não faça isso, mas faça isso. Se encha do Espírito Santo. Como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Temos algumas formas, né? Então assim, ó, não perca tempo com isso, mas use seu tempo fazendo isso. Então, às vezes eu vejo que as pessoas, elas têm dificuldade de pegar esse princípio. E quando tu pega o princípio, ele é legal porque ele te ensina tudo. Por exemplo, a Bíblia, na minha opinião, ela não é um livro de perguntas e respostas, né? Ela conta a história do povo de Deus, de um plano perfeito de redenção e tal. Mas se eu ficar procurando todas as respostas nela, talvez eu vá me frustrar. Não vai estar ali literal, né? E aí, Agora, compra ou não compra essa casa? Abre a Bíblia para procurar. Exatamente, né? Uhum. Aí daqui a pouco o cara diz assim, ó, sei lá, mas é esse tipo de coisa, as pessoas fazem isso, ou ela pega ali, ela pega aqui e faz assim, né? Joga a Bíblia na cama. Não, eu fico aqui, eu vou ver, não acredito e tal. Tá, pode dar certo, mas eu não vou fazer uma doutrina disso. Com certeza. É isso que acontece. Às vezes a gente pega um versículo, faz uma doutrina e não pega lá o princípio. E se tu fizer isso, tu aplicar, cara, tu vai ser libertador. Porque tu não vai só falar do vinho. Tu vai aplicar em toda e qualquer coisa. E é isso que eu acho que é aí onde essa Bíblia ela salta e vem para nossa vida e ela nos ajuda realmente a reger de forma correta, assim, né? E é a questão da leitura isolada, né? A Bíblia aqui tá me dizendo para fazer tal coisa. Tá, aqui diz isso, mas o que isso aqui conversa com o resto? Exato. Entendeu? Exato. Porque não pode ferir, né? Claro, se tu for analisar o que Paulo fala frente ao que Jesus falou, ao que João falou, ao que Tiago falou, e tu vê, não, mas isso aqui, eu não acredito que eles tenham entrado em dissonância nesse ponto. Como que isso aqui encaixa no outro? Porque eles se encaixaram, a Bíblia ela se encaixa. Então eu acredito que seja
Muitas vezes o cristão ele busca na Bíblia uma desculpa Com certeza. para agir de uma determinada maneira. Por exemplo, essa questão por exemplo, bebida aí, né, que fala, né, a Bíblia não fala sobre que não pode beber, ela fala que não pode se embriagar e tal, né, esse é o grande cerne aí de muitas, enfim, ok, beleza, tá ok, tá escrito aí. Agora, podemos avançar e fazer algumas perguntas, né, qual a cultura da época, né, qual o contexto da época? Tinha trânsito? Tinha trânsito na época, não? Tinha, como é que era aí? Tu pegava a sinaleira, assim, tu ia lá na casa da tua mãe no outro lado e depois tu atravessava a cidade. Sim. Então, tipo assim, ó, a gente pode analisar, trazer isso para nós, mas somos cabeças pensantes, né? Claro. Devemos fazer isso, né? Com certeza. E qual a nossa cultura? Tu falou lá da hipergraça. A hipergraça que eles falam, né? Surgiu num país que tinha uma cultura totalmente diferente. E aquilo funcionou muito bem para aquele país porque eles vinham de uma outra situação. Agora tu pega para aplicar aqui no Brasil, poxa, vira bagunça, né? Com certeza. Então a gente vai pegando muitas vezes coisas boas que não são aplicáveis assim que são coisas boas de um determinado lugar, mas não são aplicáveis para nós. Claro. Então eu gosto muito, cara, eu gosto muito de Davi, nós falamos isso, porque ele sempre ia um passo a mais. Ele estava fazendo uma coisa que era muito boa assim para os olhos das pessoas, mas ele ia um passinho a mais. Ele falava assim: Deus, mas sonda meu coração. Porque ele está dizendo, bah, o Davi é fera, ele está fazendo um negócio muito legal. Não, eu estou fazendo um negócio legal. Mas ele perguntava para Deus: Deus, eu estou fazendo uma coisa legal, Será mesmo? que não é vaidade, não é por mim? Tu entende? Então, a gente sempre pode ir para um nível assim mais profundo com Deus, né? E Davi era um cara extremista, né? Deus quer o holocausto, então um carneiro a cada 7 passos. Não, ele não poupava. Ele caminhou 8 km matando a cada 7 passos. Ele não poupava. Cara, é um exemplo de coragem, né? De quebrantamento. O cara comeu pão da proposição, né? Escondido. Eu gosto muito do... Ele quebrou muito. Quebrou alguns paradigmas, Deus né? poupou ele. Mas pra tu ver, né, cara, eu acho que isso reflete um pouco do nosso Deus e do conhecimento do nosso Deus através da vida dessas pessoas. Então, porque são pessoas errantes, né, que erraram. Fala, Davi quando errou feio, meu. E aí Deus fazer tudo o que ele fez assim com ele, é porque ele tá sempre dando um sinal para nós. É possível, Ricardo, é possível. Caleb, é possível. Mas é possível. Esse é o Deus que eu acredito, Deus que muda a história da nossa vida. As pessoas dizem, esse cara não tem mais jeito. Tem jeito. Se deixar Deus entrar, tem jeito. Tipo assim, nós somos exemplos disso, né? Eu sou um cara que não sou muito, digamos, viciado, assim, das igrejas, dos templos, né? Comecei aqui falando que eu demorei um tempo para congregar, para entrar nessa cultura, né? Então a igreja que eu falo que eu congregava é uma outra igreja. Também tinha luz, assim, né? Mas era uma... também tinha pirotecnia, mas era uma igreja diferente, né? Eu sempre brinco com isso. Mas a grande verdade é que eu venho num momento da igreja que ela já está nesse momento de transição. Então eu não tenho tantos vícios. Eu consigo entender o povo lá fora. Eu tava lá fora, entendeu? Tava lá errando pra caramba. Tu entende? Eu tava lá preocupado com as pessoas e eu devia estar me preocupando com outras coisas. Sim, mas eu tava lá. Eu sei que Deus me fez assim, tem alguma coisa. Até eu tenho uma história bem legal, porque quando começou esse negócio aí de pastor, né? Eu falo esse negócio de pastor aí, né? Eu comecei a congregar e como eu comecei a fazer parte do presbitério da igreja, as coisas foram acontecendo tudo muito rápido, eu estou ali escutando o que os caras estão fazendo e tal. Legal. Um dia eu vou pregar num retiro da família e era para o Jorge pregar. E aí ele falou, não, tu prega lá. Eu fui lá e preguei, aquele domingão, sabe que domingão todo mundo fica esperando lá, fui eu lá. Pensa num, né? Eu fui lá, preguei. O microfone é assim. Mas foi uma benção, cara. E aí o pastor presidente, ele me chama depois e falou assim, tu tá entendendo o que tá acontecendo aqui? Eu falei assim, não sei, me fala e tal. Ele falou assim, não, cara, tá acontecendo algo, cara. Deus tem te levantado, assim, pra esses dias, como um pastor, enfim. Tu já tem feito isso, mas tu tá entendendo o que tá acontecendo? E eu falei assim pra ele, falei, pastor,
Eu não, eu tenho visto isso, obviamente, mas eu te confesso que eu não tenho assim essa coisa assim tão boa quando se fala pastor. Pô, tu falou um pastor da igreja, né? E ele falou assim, é mesmo? Ele falou, eu falei, é mesmo, tô sendo sincero contigo aqui. E aí ele falou assim pra mim, ó. Então é o seguinte, ó. Quando tu descobriu o que te incomoda desse negócio de pastor aí, como tu disse, quando tu descobriu o que te incomoda, tu vai descobrir o porquê tu tá sendo chamado. Meu Deus. E aí eu comecei a voltar algumas casas, lá no cara de calça, jogando bola comigo, e tudo aquilo que tinha me sido apresentado. E aí de repente o cara ele muda de voz, e ele bota uma roupa estranha, e ele começa a falar estranho, e aí começou a vir um turbilhão de coisas assim. E aí o que que eu entendi? Eu falei, cara, tu é alguém normal, que foi levantado para ser alguém normal. Então tu não vai aumentar a voz para orar, tu não vai ficar com sotaque carioca, tu não precisa mudar tua roupa, tá? Bota a roupa que tu quiser. Claro, não é para escandalizar os irmãos, mas assim, ó, é para isso que eu tô te levantando. Eu até, quando nós estava aqui no bastidor, eu falei assim, de uma conversa que eu tive com a minha esposa, porque eu falei, cara, Deus nos levantou para ser uma família comum, cara. Uma família assim que vive o ordinário. Sim. Então, porque a gente abre a internet ali, arrasta para cima que eu vou te ensinar a ver os 5 passos para viver o extraordinário. E amém, eu tenho vivido momentos de extraordinário, né? Aliás, eu reconheço o sobrenatural de Deus em todas as coisas naturais. Uhum. Mas eu falei assim, cara, a maior parte da nossa vida são coisas ordinárias. A gente tem vivido de experiências, ok, mas a grande verdade é que a nossa vida vai ser comum. Eu preciso ter um prazer de tomar um chimarrão com a minha esposa. Com certeza. Então, e trazendo isso para o evangelho, cara, nós vamos viver curas e milagres. Mas o sentar, o aconselhar a pessoa a mudar a trajetória da sua vida num dia Sim. é tão especial quanto a gente vivenciar algo extraordinário. Sim. Então eu vejo que a igreja, os líderes, as pessoas, elas precisam voltar a ter prazer nesse tipo de coisa, sabe? Nas coisas ordinárias, nas coisas do dia a dia. É mais inteligente. É trazer Cristo pro teu cotidiano. Tem, exatamente. Com certeza. A grande verdade é essa, porque e ele tá, né? Nesse reconhecimento, eu acordei, cara. Eu acordei, Deus me deu mais um sopro de vida, mais um dia, eu acordei, foi por causa dele, podia não ter acordado. Hoje, com certeza, alguém não acordou. Né? E hoje já não é mais o cara lá de 70, 80, 90, não, a gente tá vendo o cara de 20 não acordou. E problemas que não se tinham antes. Então, o que tá rolando aí, né? O porquê que eu tô nesse meu trabalho? É a pergunta que eu faço. Por que eu tô nesse trabalho? Por que eu estou ainda no mercado de trabalho? Quanto tempo eu tenho no mercado de trabalho? Tem um escritor, né, que foi perguntado para ele, disse assim, quantos anos tu tem? Ele falou assim, eu não sei. Aí ele falou assim, como assim tu não sabe quantos anos tu tem? Não, eu completei X anos. Mas quantos eu tenho? Eu não sei. A verdade é essa. E quantos anos nós temos, né? Eu acho que a igreja perdeu a noção de para que o evangelho existe. Para que Jesus veio? A gente até conversou sobre isso no GC, né? Que quando a igreja tem a compreensão de que Cristo nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou para te tirar do inferno, para me tirar do inferno, sem tu merecer e sem eu merecer, tu percebe que, o que é impossível ao homem já foi feito. Então, por isso eu sou grato. Se Cristo não fizer mais nada, se eu morrer de fome, se eu morrer sozinho, se eu morrer na lama, se eu morrer preso, que nem Paulo, sozinho, decapitado, pobre, mano, é isso aí. O que eu não podia fazer, ele fez. Sim. A gratidão referente ao evangelho mudou de foco. Parece que a gente até conversou sobre isso, que é inevitável pensar, às vezes o cara tá lá matando cabrito pro diabo, e o cara é próspero, o cara tá com a família ali inteira, o cara tem tudo, cresce na carreira, e a gente aqui obediente, sou dizimista, austero e tal, e nada acontece. Tu foi salvo do inferno. Aquele cara tá caminhando com tudo pra condenação. Mas sabe por quê, Caleb? É porque assim, não aconteceu o segundo passo. O primeiro passo é, meu Deus, glória a Deus, o Senhor, ele me deu essa possibilidade.
Eu tenho um destino. Agora, o segundo passo é, cara, eu não vou sozinho pra lá. Tu entende? Então era tipo assim, ó, o evangelho, ele tem a ver com pessoas, cara. Não, ele é individual, glória a Deus, mas eu tenho que sair daquele lugar do especial de Jesus, do favorecido de Deus, porque isso é assim, ó, cara, tá, ok, legal, já definimos um lugar, show, Deus tá fazendo algo na minha vida, agora, cara, eu não vou sozinho pra lá. É o descansar. Minha alma, eu não preciso mais me preocupar com minha salvação. Tu entende? E por que a gente continua se Aham. preocupando tanto conosco? Sabe? Por que a gente continua se preocupando tanto conosco? Então, a gente corre atrás do vento muitas vezes, cara. A gente corre atrás de coisas que elas não são tão necessárias. Pô, se a gente for pensar só sobre contentamento e satisfação, cara, poxa, é o que eu nem falei, pô, se a gente tá descontente com aquilo que a gente tem, quer dizer que ou a gente não, ou a gente não tá fazendo aquilo que nós poderíamos fazer, aí é culpa nossa, né? Sim. Ou a gente tá dizendo assim, ó, eu tô fazendo aquilo que eu tinha que fazer e Deus, tu é um pai que não sabe dar coisa boa aos teus filhos. Poxa, olha, não, mas eu tô dando um discurso aqui, tá, mas é falado, mas como é que eu tô me comportando? Até com relação às riquezas que Deus nos deu, os dons, né? Poxa, e aí, o que eu tô fazendo com o que ele me deu? Os talentos, né? Será que eu tô enterrando? Será que eu tô com medo de perder? Pá, Eu gosto muito de uma leitura da parábola lá dos talentos, de que não se fala de. O dom ali, o talento, não são os dons, tipo, a tua demanda, a minha demanda, mas de que os talentos são o tempo. Porque um talento vale um talento em qualquer lugar do mundo, em qualquer horário. Só que uns têm mais, outros menos. E eu gostei muito de uma leitura que o cara falou assim, meu, tu percebe que alguns receberam mais tempo, outros menos tempo? E quando o rei ou o senhor volta ali, ele basicamente, ele não fica irado porque o servo não multiplicou. A ira, dentro dessa leitura que eu acho que faz muito sentido, é tipo assim, pô, eu fiquei tanto tempo fora. Se tu não estava dedicado a multiplicar o meu dinheiro, tu estava ocupado com as tuas coisas. Entende? Se os outros multiplicaram, é sinal de que eles estiveram trabalhando na demanda que o Senhor deixou. Mas se o outro enterrou, o que tu ficou fazendo no tempo que eu estive fora? Entendeu? E quando ele volta, ele fala, meu, eu estive fora tanto tempo e tu... Daí ele fala aquela frase assim que é meu pesadelo. Servo inútil. Meu Deus. Sem utilidade. O servo inútil. O servo, ele serve para servir. Ele é inútil, ou seja, ele não é servo. Servo inútil. Tu vê, é porque assim, ó, eu te dei algo para fazer. Tu tá fazendo algo. A única diferença do servo é que, tipo assim, hoje nós somos um servo por opção. Hoje nós podemos escolher até ser ou não ser servo. Olha que coisa interessante. Esse cara ali, provavelmente ele tava num jogo de, tava num jogo de escravidão. Hoje eu posso até escolher se eu quero ser um servo de Deus ou não. Que é aquela situação lá que fala no Velho Testamento, né? A pessoa, por um pagamento de dívida e tal, ela dava seus bens, não tinha mais nada, ela passava a ser um servo da pessoa. Aí ela trabalhava 7 anos. Depois de 7 anos, ela tinha a opção de ser livre ou não. Se ela quisesse permanecer com a pessoa, ela furava a orelha. Então, tipo assim, ó. Do jubileu, né? Então tu imagina, era tipo assim, o cara, ele não, meu, olha só, o Caleb é tão bom, cara. Ele é um senhor tão bom. Pô, esse cara, ele é justo. Eu gosto de trabalhar com ele, cara. Eu falei assim, eu quero ficar trabalhando pra ti, meu. Tu imagina, quando a gente chega pro Senhor e fala assim, Deus, meu Deus, cara, é tão bom estar contigo. O que tu quer que eu faça? Eu me lembro que quando eu transicionei, aí eu saí de atleta ali pra imobiliária, né? E, cara, o coração do cristão tem que estar dentro de nós, o servir. E eu tô lá, eu peguei um computador emprestado da Priscila, né? Eu não sabia nem mexer no computador, né? Aí eu abri o computador, era um computador bonito, né? Priscila advogada, tinha um computador bonito, e eu abri esse computador e eu tô olhando as mãos do cara ali, como é que ele mexe, né? Ele vai imprimir Ctrl P, né? Eu vim fazer uns joguinhos aqui, eu já, aprendi mais uma hoje, né? Tô ali, né? Naquela brincadeira. Mas obviamente eu não tinha cliente, não sabia o que fazer, eu tô aqui escutando eles.
4 horas da tarde, mas esses caras são meio individualistas aqui, né? Vamos tomar um café? Os caras se olham assim, não, vamos tomar um café, vou fazer um café pra nós. Tem a copinha lá em cima, não vou fazer. Pô, isso aí, pá. Então, os caras gente boa, né? Vou ir lá todo, para o que tá fazendo, vamos tomar um café, tá, ó. Ô meu, o que tu vai fazer aí no sábado? Não, é que eu tô com 2 clientes no mesmo horário, tu não quer atender pra mim? Bah, largou pifado pra ti. Mas é tipo assim, né? O que eu quero dizer com isso? O coração do cristão, ele é um coração de servir. Sim. E o servir é proporcionar um momento de comunhão, é fazer uma gentileza. Talvez uma pessoa que estava lá nunca tinha recebido uma gentileza de alguém. Né? E eu tô fazendo para mim, eu fiz em troca de receber um crime, não, nem imaginava que o cara ia me dar. Mas eu tô fazendo como para quem? Como para o Senhor. Pro Senhor, cara. Então, quando a gente tá ali nessa coisa, não interessa o que eu faço. Hoje as pessoas elas se apegam muito naquilo que elas estão fazendo. Ah, será que eu tô em cima do andaime? Ah, até quando que eu vou ficar nesse trabalho de pintura? Meu Deus, eu queria sair lá das mãos engraxadas e eu queria ser o cara que tem 3, 4 para trabalhar para mim. Daí vê o dono da obra num carrão e fica bravo porque o cara prosperou. Tu entendeu? E o que eu aprendi, assim, ó, pô, e quem conhece minha vida sabe o que eu faço, não interessa o que eu tô fazendo, entendeu? Interessa pra quem eu tô fazendo. Sim. Então não me interessa se eu tô pintando, se eu tô fazendo uma negociação lá do imóvel que tem um valor agregado grande, se eu tô fazendo alguma coisa no jardim da minha casa, se eu tô lá em cima do andaime, lá na igreja pintando, não interessa, cara. Eu tô fazendo pro Senhor. Sim. Até uma vez, quando nós estávamos na igreja, agora nessa última que a gente fez, cara, deu muito trabalho na nossa igreja lá. E na verdade tá dando ainda, porque sempre tem coisa, grande lá, né, o espaço físico. E eu me lembro que era tipo assim, 1h30 da manhã, nós paramos para comer um X assim, né, tinha uma galera ali, e aí o cara falou assim pra mim, né, ô meu, tu nunca trabalhou no pesado na vida, né? Eu falei, por que tu tá falando isso? Ele falou assim, não, meu, é porque tu trabalha muito feliz. Ué. Tu tá entendendo? A pessoa que trabalhava lá no pesado e tal, fazia aquilo ali, pra ele aquilo não tinha prazer. Quando na verdade não era o que a gente tava fazendo. Eu falei, cara, é que não tem a ver o que eu tô fazendo. Tem a ver pra quem eu tô fazendo. Propósito. Poxa. Imagina, cara. E aí eu falo sempre às pessoas, cara, se envolva, meu. Não é a pintura, é o tempo que nós ficamos ali. Ontem o pessoal tava lá na igreja fazendo parte de elétrica e tal, não sei o que. Aí chamamos 2 pessoas, cara, foram lá. Tá falando, meu, é muito bom, né, meu? Esse tempo. Os caras se conheceram, compartilharam vida. Estão ali 3, 4 horinhas, meu. Essa é a melhor coisa que tem, é o que nós estamos tendo aqui, é o que nós tivemos antes lá na mesa. Isso é impagável. Sim. Isso é impagável. Mas não é o que eu estou fazendo. É para quem? É o podcast, é a janta, é a pintura, é para quem nós estamos fazendo. Isso aí te dá a sensação que tu tá no lugar exatamente que Deus te colocou. Viver o propósito. A gente até estava conversando, acho que faz umas 2 semanas, que as pessoas têm crise de identidade, né? A gente vê, acho que essa é a geração que mais tem isso. Quem eu sou? Será que eu sou um cachorro? Será que eu sou uma mulher no corpo de um homem? Será que eu sou uma árvore? Será que eu sou uma estrela? Entende? E eu acredito que isso se dá ao fato de que as pessoas não estão vivendo o seu propósito. Eu até usei o exemplo de uma caneca, que a caneca ela não é uma caneca, é um propósito. Se a caneca quebrar, ela deixou de ser ela já não serve para o propósito dela. Então, partindo do pressuposto de que todos nós temos um propósito, é natural que quando a gente não vive ele, a gente não sabe o que a gente é. Entende? Então, eu poderia hoje estar fazendo muitas outras coisas, lá sair de uma carreira, larguei um plano, larguei um projeto, tu também, mas, cara, eu podia estar lá, mas eu não ia ser eu ia estar em crise de identidade, eu ia estar infeliz porque eu não estou sendo quem eu sou. Sim. Eu não estou vivendo o que eu nasci para fazer. E eu acredito que se a humanidade realmente entendesse, meu, tu nasceu para algo. Sim. Nasceu para quê? Cara, eu nasci para comunicar Cristo na internet. Eu nasci para ser pai de um evangelista. Então educa teu filho para ser um evangelista, dá a melhor criação. Talvez tu não seja o cara que vai mudar o mundo, mas tu é pai de alguém que vai mudar o mundo, entendeu?
E a questão da simplicidade de viver o evangelho no ordinário, né? Tu usa essa palavra. Eu tive um choque que, como eu te falei, eu cresci numa igreja bem tradicional, terno e gravata e tal. E eles falavam assim, não, a gente tem que usar... Ficar bem de terno, né? A gente tem que usar... Não, fica sem barba não, tinha que barbear. Eles falavam assim, temos que usar nossa melhor roupa. Mas a minha roupa social não é a minha melhor roupa. Meu sapato social tá com um buraco na sola. Minha calça rasgou no meio das pernas, eu grampeei, virei ela da vez e grampeei, sabe, meu pobre? Tem que usar roupa social no culto. Eu tinha que pregar, tinha que ministrar louvor, tinha que estar daquele jeito. Sim. E daí um dia eu tava lendo a Bíblia e tem aquela parte em que o Sinédrio chama Jesus para ser interrogado. Antes da crucificação, acho que é o primeiro interrogatório dele. E os soldados chegam na multidão e perguntam assim, ó, quem de vós é Jesus? Peraí. Como assim eles não reconheceram Jesus? Jesus estava vestido que nem todo mundo. Daí eu comecei a bugar, minha cabeça entrou em colapso, assim, peraí, como assim eles olharam Jesus, Sim. e o cara estava diluído na multidão. Ninguém sabia distinguir ele dos outros. Sim, estava vestido que nem eles. Daí eu comecei a me dar conta, Paulo, teve um profeta, acho que foi Elias, que ficou nu, 6 meses, 6 anos ficou nu. Profetizava nu. E daí Paulo, eu pensava assim, cara, é impossível Paulo sair sendo apedrejado lá de fora de Cafarnaum e entrar para pregar. Ele não trocou de roupa para pregar. Daí eu comecei, cara, eu tô vivendo escravo de um negócio que não faz sentido. E o pior foi quando eu fui visitar a Brasa Church, ali que na época era perto do Olímpico. Sei, lembra quando eu na matriz lá. Isso, era perto do Estádio Olímpico. Na Casa Barbosa. E foi a primeira vez que eu entrei numa igreja assim. Tomou um choque. Eu entrei assim, e eu olhava assim, é impossível. Tá todo mundo sentindo o Espírito Santo e eu não. Por quê? Que só eu não tô sentindo Deus. Deus tá aqui, é certo que tá. Eu acho que eu tô errado. Eu desconfio quando caiu assim, eu tô julgando a guria do palco. Que tá de calça. Eu tô julgando o jeito que eles estão orando, eu tô julgando o cara barbudo. E daí Deus. Daí eu lembro que o pastor, eu não lembro como é que é o nome do pastor deles lá. É o Maurício Martins. Isso. Um amigo nosso. E ele pegou e ele falou assim, se você não conhecia Cristo, se você quiser se converter hoje, levanta a mão. E eu com 18 anos de igreja levantei a mão. Imagina. Ali eu me converti. Olha que lindo, cara. Ali eu, tipo assim, esse entende... Jesus eu não conhecia, esse Jesus eu não conhecia. Cara, mas tu entende que é tipo assim, ó, o cara quando ele vai colocar o melhor terno dele lá, que ele acredita ser ele tá dizendo assim, ó, o que acontece? Ele tá dizendo, quando o cara ele olha o terno e diz assim, ó, eu sou santo por causa do terno, não é legal. Mas quando ele diz assim, ó, cara, eu tô dando o meu melhor aqui. Eu falei assim, se eu me arrumo para ir em tantos lugares, imagina esse lugar para mim é um dos mais importantes que eu tô botando lá. Eu acho que Deus olha do céu e se agrada. Concordo. Tu entende? É igual a guarda do sábado, o jejum. Cara, é tipo isso, sim. Então ele tá olhando o céu lá e tô dizendo, eu tô indo com a melhor. Ok, beleza. Agora, pega se tu for me ver lá de 7 dias, 6 dias eu vou estar vestido como eu tô aqui, entendeu? Por quê? O que eu vou te dizer? Primeiro, alguns princípios, a gente precisa ser intencional, né? Eu não gosto de chamar a atenção por causa da minha roupa, hoje. Eu já andei muito colorido, né? Agostinho Carrara? Agostinho Carrara total. Minha esposa me libertou, não foi nem Jesus, foi minha esposa que me libertou do andar colorido. Grande obra. Então eu tenho, assim, nesse sentido de, assim, cara, eu ali uma roupa normal. Segundo, é fácil. Eu não preciso ficar lá escolhendo um monte de roupa e tal. Então tá ali, já tem ali, é tudo meio igual mesmo. Troco o tênis. E assim vai. Mas tu tem um tênis amostradinho, né? Tem uma amostradinha? Coloridinho, tu vai. Até um laranja. Tem uma laranja. Olha assim, meu Deus, aquilo me dá um TDAH, me distrai olhando teu tênis. Vou melhorar. Eu vou trocar ele então. Mas a ideia era tipo assim, ó. Eu tô sendo o meu dia a dia, entendeu? Tô sendo o meu dia a dia. No meu entender, eu tô dando o meu melhor ali pra Deus. Não quero escandalizar, obviamente, né? Mas também não quero dizer que a minha roupa vai me deixar mais santo ou não. Agora, a grande verdade é que eu tô dizendo assim, ó, cara, isso não é importante. Sim. O que é importante? Importar é importante, vem de importar, trazer pra dentro. É aquilo que eu trouxe pra dentro. Então a Bíblia fala naquela experiência lá do profeta, né, quando ele diz assim, ó, o homem vê a aparência,
mas eu vejo o coração. Então, obviamente, a gente vai ser julgado pela aparência das coisas. E até Deus nos ensina que é para fugir da aparência do mal. Mas a grande verdade é que o que Deus está preocupado mesmo é o coração, cara. Sim. Então, a minha preocupação muito é isso, é como eu te falei, por isso que eu amo Davi. Será que eu estou fazendo com a intenção certa? Será que a roupa, cara, a roupa, eu posso ser um cara que quer me... Por que eu tenho essa coisa que eu quero me distinguir e sobressair, assim, sabe? Será que não tem que resolver alguma coisa dentro de mim? Será que eu não posso ser como Jesus que... Mas quem que é o Jesus aí? Não é o cara que ficava sentado lá em cima, lá e tal, aqui, né? O loirão de olho azul. Não, todo mundo... né? Tipo assim, todo mundo de preto e só eu de branco. Tipo assim, vai chamar a atenção, sabe? Então, tipo assim, eu acho que ele fazia questão de ser como as pessoas. Sim. Eu acho que nós temos que fazer questão de sermos como as pessoas. Sim. Cara, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós nos posicionarmos na situação, eles vão saber que nós somos diferentes. Sim. E o evangelho... a gente tem tanta coisa para se preocupar no evangelho. Eu até estava vendo um debate essa semana sobre a questão de uso e costume, se podia usar boné. Eu adoro assistir debate, né? Se podia usar boné e bermuda na igreja. Daí o que defendia o não uso, né? Ele falou assim, a casa do pai não é uma bagunça. Existem regras. Dentro da casa de Deus tem que ter regras. Mas já não tem regras? Amar a Deus acima de todas as coisas. Todo teu entendimento, todo teu vigor, toda a tua vitalidade, amar o próximo como a si mesmo. Daí cara, tem regra, tem muita regra, já é humanamente impossível seguir as regras. E no fim das contas acaba sendo uma tentativa de externalizar algo que é inalcançável internamente. Eu acho que o princípio é bom, tá? Desse cara. O princípio desse cara é bom. Apesar de eu já pegar de boné já algumas vezes. Mas o princípio o que ele tá querendo falar é sobre reverência. Sim. E isso, cara, eu acho que isso não se pode perder. Agora, a reverência é pela presença de Deus, só que, né, nós vivemos na presença de Deus. Sim. Então se fosse adotar isso para um lugar, eu falei assim, nós não vivemos mais dessa forma, nós vivemos constantemente na presença de Deus. Então eu acho que Deus está muito mais preocupado quando a gente está o que a gente está fazendo quando está sozinho, do que aquilo que a gente está preocupado em ser quando nós estamos na frente dos outros. Então, aliás, dizem, né, que a gente é muito mais aquilo que a gente faz quando está sozinho do que quando a gente está na frente dos outros. Então, até o Aleph pregou lá na reunião dos homens, ele falou sobre nós sermos íntegros, né, inteiros. Cada vez mais. Lembra que eu falei que quando eu disse assim, Jesus, eu quero tá aqui a chave da entrada da casa da minha vida. Pode entrar. Só que quando Jesus entra na minha vida, eu não entreguei a chave do quartinho aquele da bagunça. Tu entendeu? Daquela, o sótão. Lá, o sótão lá, entendeu? Sim. Falei, mexe em tudo, mas não mexe nada. A gente vai dando liberdade para Deus fazer. Então, tipo assim, o nosso desafio é nós sermos inteiros em tudo que nós estivermos fazendo. Claro. Então, e é legal porque vai passando tempo e a gente vai sendo intencional em cada vez mais coisas, né? Por exemplo, tu fez um roteiro aqui, tu vai fazer um roteiro, pensou sobre algumas coisas que tu gostaria de falar, a forma como tu te Apesar vestiu. De não seguiram os nada. Não, tu botou lá um brinco, tu botou, né, tua cruz aqui, olha só, eu tenho uma cruz aqui, mas ele não tá aqui, entendeu? Porque ele ressuscitou e tal, né? Cara, essa estratégia que tu vai montar não interessa. O que interessa a gente vai sendo intencional, né, com o passar do tempo. Isso é benção. Eu acho que é a atribuição de valor a coisas que não deviam. Por exemplo, geralmente a igreja que tem essa questão de regimento de roupa é a igreja que fala lá que o palco é a tribuna santa. O que é um lugar sagrado. O Bruno vai assistir esse podcast, né, o meu colega de trabalho dos freelancers. Ele fica 8 horas preso comigo no trabalho vindo de Cristo. Eu com camiseta preta, tênis, roupa de garçom. Daí ele vai na igreja, visitar a igreja, ele vai me ver pregar de terno e gravata. Eu fiquei 8 horas pregando pra ele, o evangelho com a roupa normal. Eu acredito que essa falta de percepção de que o palanque, o lugar de pregação do cristão é o cotidiano,
A gente supervalorizou algumas coisas. Claro, e muita gente fala, não, é importante a questão de vestuário por conta da promiscuidade. Meu, a promiscuidade é um pecado, então tu trata. Tu não tenta sufocar a promiscuidade, tu pega e tu dá ensino sobre promiscuidade. Sim. Porque a mulher promíscua, ou o homem promíscuo, ou vaidoso, ou sensual, ele vai ser sensual com a roupa que for. Cara, e eu vou te falar, a gente tem exemplo, tem pessoas próximas, tá? Eu dou exemplo aqui, isso aqui era um exemplo de bastidor, mas eu vou falar. Era tipo assim, ó, tem uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa que veste lá uma roupa lá mais curtinha lá, mais justa. Uhum. Uma pessoa que tem mais idade. Cara, e ela veste lá, e eu conheço essa pessoa. Essa pessoa é seríssima. Então, essa pessoa está preocupada, não sei o que, como é claro, ela hoje ela não tem uma concepção, será que eu tô Gerando pecado, isso, alguma coisa atraindo assim, né? olhar, isso Claro. aqui, blá, blá, blá. Só que é uma pessoa seríssima, idônea, fiel. Eu conheço a pessoa. E aí a gente fica dizendo o que é, o que não é e tal. Mas como é que você diz isso da pessoa que ela não teve esse entendimento? Às vezes é uma instrução, mas é o momento, tem que ser no momento certo. Cara, mas Jesus nem entrou na vida dela, nem foi convencido ainda das coisas. Então eu tô te dizendo, só que aí, o primeiro olhar de julgamento é tipo assim, essa pessoa, acho que é isso. Falei, cara, tu nem conhece a pessoa. Então a gente tá achando muita coisa, tem muito achismo. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa é tirar esse olhar de julgamento direto. Tu falou, eu cheguei naquela igreja lá e eu comecei a olhar. Tudo que é diferente às vezes nos confronta, né? E Deus, ele faz isso, ele dá umas mexidas de tempos em tempos para que a gente possa dar uma peneirada naquilo que realmente é importante. Eu vejo muito isso, sim. Vejo muito isso. Mas eu acho que o momento da igreja que a gente está vivenciando é um momento legal, cara. É bem legal. Eu sou apaixonado pela igreja, né? Sou apaixonado pela igreja. Sou apaixonado pela igreja. Eu gosto de gente. Sou apaixonado pelo corpo, né? Porque eu fico fascinado, sim, das formas diferentes da expressão do amor de Deus. Deus me ensinou uma coisa que foi muito interessante a respeito do corpo, que foi que, bom, o corpo ele é unido, né? De alguma forma, mas os membros eles não são unidos todos em si, né? Eles são Tem a caixa torácica entre os braços. vamos lá, é como se eu dissesse assim, ó, ok, eu sou mão, tá? Mas a minha mão ela não tá no ombro direto. Ela tem um antebraço aqui, tem um caminho até lá. E isso Deus falou uma vez comigo, porque as pessoas têm expectativa, daqui a pouco eles olham aqui o Caleb, tem lá o podcast, cara, esse cara é incrível e tal, não sei o quê, e eles gostariam de andar contigo. Mas a grande verdade é que nem todos vão conseguir andar contigo. Jesus chamou 12, né? Sim. Vem andar comigo. Nós falamos sobre discipulado. E tá tudo bem, porque a gente é colado mesmo em algum só. Nós estamos interligados. Alguns tu só vê de longe. Tá lindo. Cara, obrigado, viu, Caleb Pé? Porque tu tá me sustentando, cara. Se eu tô de pé hoje é por causa da tua. É aquele teu amigo que hoje não tá tão próximo de ti, mas ele é o cara que lembra de ti em oração e ele tem te sustentado. Cara, o Caleb tá fazendo um trabalho muito legal. Eu tô em oração por ele. Mas ele tá ligado contigo. Só que ele não é o cara que tá coladinho contigo. Então quem são essas pessoas que estão sendo designadas para estar coladinho comigo? Isso é importante a gente identificar. Porque muita gente está querendo estar colado com gente que Deus não nos colocou para estar. E isso é uma das coisas que também isso faz todo sentido na nossa vida. Quem Deus tem colocado para estar colado com a gente. Então fazemos parte de um grande corpo. Mas quem são essas pessoas? Porque aí a gente consegue esse discipulado, esse dia a dia, essa troca. Isso é maravilhoso. E a facilidade que a gente precisa ter de transitar entre diversos grupos, né? Por exemplo, a gente veio da Lagoinha. Tá? A Lagoinha é uma igreja evangelística. Eu até falei algumas vezes, o pessoal até trouxe, ela fede evangelismo, sabe? O pastor tem que feder a ovelha. A igreja Lagoinha, ela é evangelística. É aquela igreja que o cara que nunca pisou numa igreja porque achava que ia ser julgado, ia chegar, era muito saiu, ele entra assim, meu Deus, eu não sabia que existia igreja assim. E ele chega ali, ele ouve o evangelho simples, o evangelho direto, era pastoreado pelo pastor Sinésio. Ele pega combatendo o pecado, só que chega um momento, cara, o primeiro dia que eu fui lá, o Vitor, que acabou me discipulando um tempo, falou assim, Caleb, aqui é um lugar de transição pra ti.
tu não vai envelhecer aqui. Tu tá vindo de um lugar que Vitão, que é baixinho da sim, academia. que é produtor físico, né? Isso. Conheço ele. Aqui é transição. Tu não vai envelhecer aqui, tá? Então, Olha que legal. por isso que a gente ficou tranquilo de sair. A gente Olha que trocou. legal. Por quê? Porque, as igrejas, elas cumprem... A igreja, ela é feita de muitas partes e cumpre propósitos. Tem igrejas, grupos, denominações, que são totalmente focados em área de reabilitação. Tem igrejas que tem sítio, tem chácara de reabilitação, aí já tem trabalho social, daí já tem orfanato. Tem outras igrejas que é evangelístico, tem igrejas, eu vejo assim, a presbiteriana é uma igreja do ensino, ela prepara mestres e tal. Daí tu vai no pentecostal, o cara que pega e tá no meio social, já vai na escola, entrega cesto básico. Então, quando a gente conseguir olhar, e graças a Deus a gente já tá nesse momento, de, cadê o irmão tal? Não, hoje ele foi lá na Bleia de tal lugar, que legal, que benção. E não ficar achando, o que ele foi fazer lá? O que ele foi fazer em tal lugar? Sabe? Lembra lá em Apocalipse, ele fala sobre, ele tem as cartas às igrejas, né? Uhum. E é interessante que antes dele falar das igrejas, ele descreve lá o corpo lá de Jesus, como seria. Sim. E quando ele vai falando nas cartas às igrejas, ele, antes de falar ali de cada igreja, que são diferentes, ele descreve um pouco do corpo. Os pés de latão. Uhum. E isso é muito legal. Por quê? Porque ele diz assim, qual igreja tem um Jesus completo? Entende? Meu Deus. Qual que tem um Jesus completo, cara? Uau. Será que nós não temos que nos juntarmos para que a gente possa ter a visão total de quem é? Eu acho que é muito em cima daquilo que tu tá falando aí. É sobre saber exatamente qual o momento da pessoa, qual o lugar, o que ele está fazendo de legal, qual a revelação que Deus deu para ele, porque às vezes Deus dá uma revelação para um lugar e para um tempo. Uhum. Então, assim, eu fico pensando, acho que isso sempre existiu. Agora, qual a nossa parte nisso? Quando estourou ali a enchente, que foi algo inesperado, assim, e a gente começou a pensar, o que se faz agora? Se faz, agora salvar as pessoas, a gente entra dentro lá, temos esse sistema, entregar comida, a gente acolhe, fica, gente, não sei o que, aí a pergunta foi, né, qual a nossa parte nisso? Tá, nós estamos fazendo igreja lá agora, mas qual que é a nossa parte nisso? O que é? É ter boas celebrações, grupos de convívio, as pessoas precisam conviver. Qual o próximo passo? É um curso sobre isso? O que é? Tipo assim, o que acontece? A gente não pode atropelar as coisas, nós precisamos ser fiel àquilo que Deus está nos dando. Seja como igreja e seja como pessoas. A gente está querendo fazer a coisa que não é nossa. Sim. Né? Então, e tendo já a revelação daquilo que Deus deu, será que é o tempo? Salmo 90 fala, ajuda-me a contar os meus dias para que eu possa alcançar um coração sábio. Como é que eu alcanço um coração sábio? Quando eu sei exatamente o tempo que eu estou vivendo. Cara, discernimento. Então, às vezes, é para nós viver coisas na igreja para daqui 2 anos. E a gente acelerando alguma coisa, puxa, às vezes queima até um cartucho, desanima as pessoas. Então, assim, é um desafio nós saber, assim, de ter aquele download do céu mesmo, Deus é agora e tal. Podemos romper de fé em fé ou nós temos que esperar? Esse é o tempo? Sim. Então, é um constante perguntar para Deus, assim, né? Mas vale muito a pena de saber qual a nossa parte nisso tudo que ele está fazendo. Né? Sim, e a gente tem um exemplo bom, eu falo muito de Paulo, eu sou muito fã de Paulo. E Paulo, ele apresenta um julgamento interessante, porque eu não lembro em qual carta e eles falam sobre uma galera que estava pregando por vaidade, não sei se você lembra disso. Tá. Eles viram que, tipo assim, o evangelho estava em alta e começaram por vaidade. Tá hypado. Tava hypado e começaram a pregar. E o que ele fala assim, o evangelho que eles pregam é verdadeiro? Então a intenção do coração deles não importa. Deixa que eles se acertem com Deus. Pregue pro reino crescer. Em outro ponto ele fala que, acho que é Romanos 2, ele fala que no dia que Deus julgar o segredo dos homens, tudo será revelado. Deixa que preguem. Então acho que o ser humano acaba se preocupando demais com a intenção do coração do outro, do que tá fazendo. Tá fazendo, mas ele faz isso por hype, porque isso, não sei o quê. Tá pregando o evangelho verdadeiro? Tá. Então deixa pregar. O que importa é que o reino cresça, que pessoas sejam alcançadas. Isso aí. Quem não espalha junto, né? Exato. Pastor, a gente fala demais.
Mas, cara, que tempo agradável a gente teve aqui, né? Maravilhoso. Tem bastante coisa para conversar e eu espero ter podido contribuir de alguma forma com esse tempo aí. Obrigado pelo convite. Isso é a comunhão. Eu sempre falo, eu gosto do X depois do culto. De sempre comer depois do culto. A comunhão é tempo de mesa, né? Então, pessoal, espero que tenha sido bênção para vocês. Isso aqui tudo vai melhorar. Eu falo que vocês vão ver isso aqui melhorando o dia que estiver perfeito, é porque Jesus voltou. Tá? Chegou no limite. Tá muito legal. Parabéns. Glória a Deus. Pastor, obrigado por estar aqui. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado eu pelo Obrigado, convite. eu cresci demais nesse tempo de conversa. E, pessoal, sigam. Quais são as tuas redes? Tem Instagram, TikTok, faz dancinha? Não faço dancinha. Sou ex-zagueiro, né? Zagueiro cintura dura, então tu imagina, não consigo nem me movimentar muito. Cheio de gelo. Eu tenho Instagram, né? Que é Ricardo Schneider, acho que é 04 oficial. A gente vai deixar o contato. É isso aí, lá eu coloco algumas coisas lá o meu dia a dia, o que Deus vai fazendo, assim, né? Eu no mercado de trabalho também. E é isso, cara. Fica ali meu contato. Se quiser conversar, é só chamar, né? E considerações finais? Considerações finais. Eu queria dizer que Deus nos deu uma missão, né? Nos deu uma missão. Que é ir pregar o evangelho a toda criatura. E eu tenho certeza que o que tu tá fazendo aqui é justamente isso, né? Onde estão as pessoas? As pessoas estão em vários lugares, mas elas estão aqui, né? Na internet. Então, eu queria dizer que é muito legal essa direção que Deus te deu e que as coisas que são importantes mesmo são aquelas que nos unem e que eu tenho certeza que aquilo que aconteceu contigo muito mais aquilo que esse Deus que te pegou assim, fez com que tu te importasse com a vida das pessoas. Então isso tem tudo a ver com o que Deus tá fazendo na tua vida, e eu tenho certeza que vai se concretizar o desejo do coração que tem queimado aí, eu tenho certeza. Beleza, obrigado pelo convite mais uma vez. É isso aí, até mais. Agradeço. Pessoal, não deixem de deixar o like, se inscreve, ativa a notificação, tanto nesse canal quanto no canal principal, que é o Crentinho Básico. Esse é o Crentinho Básico Podcast, tem o Crentinho Básico, lá tem 3 vídeos semanais. Se vocês querem um ambiente seguro na internet, eu nem falei sobre isso contigo, né? Vai ser apresentado para o projeto agora. Se vocês querem um projeto não, olha só, já me enrolei. Se vocês querem um ambiente seguro dentro da internet, um lugar onde o algoritmo não vai pegar vocês pelo pé, porque imagina assim, a pessoa se converteu. Tá. E ela gostava de assistir vídeo de musculação. Tá. E agora ela quer assistir uma pregação. Tá. Do ladinho do vídeo de pregação vai ter indicação de vídeo de musculação. Porque o algoritmo sabe o que tua carne gosta. Entendi. Só que o que tua carne gosta te leva pro inferno. Não que musculação leve pro inferno. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A carne não se converte. Isso, mas acaba sendo distração. Entendeu? Então nós criamos o site igreja.life. O link vai estar aqui embaixo, igreja.life. Lá vocês têm uma galeria com pregadores, com pregações de pregadores específicos. Então, eu quero muito conhecer a linha teológica de Charles Spurgeon. Tem lá, tem a biografia dele, tem pregações só do Charles Spurgeon, tem do Hernandes Dias Lopes, tem do Cláudio Duarte, tem do Silas Malafaia, se tu é penteca raiz, tem do Silas Malafaia lá também, tem todo mundo, tá? Vai ter playlist de música para treino, para devocional, vai ter música para musculação, vai ter música para adoração, vai ter reggae, rock, heavy metal, eu sou metaleiro, tudo selecionado, qualidade, vocês podem ouvir no Spotify ou dentro da plataforma mesmo com links do YouTube. Tem curso gratuito de hebraico bíblico, curso gratuito de grego bíblico, são cristãos, não vai estudar hebraico com judeu, porque judeu odeia Jesus, vai estudar hebraico com cristão, estuda grego com cristão, tudo gratuito dentro da plataforma, tá? Lá também tem devocionais diários, tem blogs, tem pregações, tem apresentação do evangelho, tem esse carinha aqui lá no vídeo que a gente vai deixar fixado do podcast. E tem uma área que eu acho que é a mais importante, que é a área Kids, tá? Teu filho vai poder assistir um conteúdo cristão, de qualidade. Lembra dos esmilinguidos? Uhum. Tá lá, tem esmilinguidos lá. O evangelho puro e simples, sem aparecer um anúncio do iFood com a Anitta rebolando, sem anúncios, tá? Gratuito. Corre lá, igreja.life, deixa a tua opinião. Se precisar de oração, comenta no chat, se cadastra, pede oração, agenda uma visita e vai dar tudo certo. Vamos crescer até que ele venha.
Até que ele vem. Até que ele vem. Gente, forte abraço, fiquem com Deus. Amo vocês um tanto. Então assim, a gente vai crescer em amor, em nome de Jesus. E era isso. Forte abraço. Amém. Tchau, tchau. E bebam água. Tchau.